Vou fazer Mas nossa... são 2 de 3 páginas. E são legais, né? São Eu gostei. curtas. Aí o Diego já colocou. Obrigado, Diego. Só tirar uma foto aqui, senão eu vou esquecer. Pronto, vamos lá, então. Eu Vou fazer adorei esse capítulo. fazer Adorei nossa esse capítulo. oração aqui. Então, convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade bondosa que nos acompanha, nos inspira e torce para o nosso progresso, através do entendimento dos fatos, da realidade espiritual, para que possamos ter mais liberdade de ação dentro do grande projeto de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, nós estamos com o capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 39 e 40. 40. Então, vocês devem lembrar, o Dr. Mauri apresentou da última vez, eles estão lá na casa do Isidoro e da Isabel. É um posto de repouso, de refazimento, para o trabalho, ligado ao nosso lar. Então, dando continuidade aqui, ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos com os quais se entendeu em particular. Então, Aniceto estava lá conversando, né? Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias de acordo com as instruções de Telésforo, dos quais era forçado a tratar de caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era o que disse, o combate ativo à grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados para o mal. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos, por nossa vez, outros amigos da faina espiritual. O dia raiava agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Uma dessas tentações do caminho era aquela questão do filho dela querendo alugar ali, né? Um salão que estava sobrando na casa dela. E agora nós vamos entender por que ela não fazia isso, apesar das dificuldades, passava fome e tudo mais. Por haver descansado neste repouso de amor, pude encontrar minha pobre filha desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Incapaz de sofrer o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como encontrou minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos. E faz 11 meses deixei-a só, por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço do nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudado por infatigáveis operários do bem. Então, aqui nós vemos que o grupo como um todo permanecia ali. Esse posto tinha uma incumbência muito específica, ela não agia só para grupo, mas às vezes interesses individuais, como dessa senhora.
que queria ajudar a sua filha, acho que era filha. Então, vocês vejam que muito interessante, eu fiquei impressionado hoje aí com a intuição da senhora Isabel, mesmo passando dificuldade em não expandir ali os negócios na sua casa, alugar setores da casa e tudo mais. Uma intuição, uma capacidade muito grande de entender as coisas, né? E é isso. Vocês têm algum comentário aí sobre essa parte? Parece que tem um número grande de pessoas que transitam ali nessa... Fala, Mauri. Eu fiquei curioso para saber qual é que é a partir de quando eles consideram um porto seguro, um... Fiquei interessado em abrir uma filial, não sei quanto que é a franquia, quanto que tem que pagar, né? Mas confesso que fiquei imaginando, será que se você fizer o evangelho sempre no mesmo horário na sua casa, se fizer a oração, se você se dedicar no bem, vigiar, é muito difícil, né? Eu fico imaginando assim, toda essa movimentação, né? Quanta gente, quanta assistência, quanto trabalho. Não sei, se vocês souberem de algum que esteja vendendo franquias aí, eu estou interessado em. O que você acha, Diogo? Diego? Perdão. Ai, gente, eu consegui focar pouco, foi mal. É porque o Cruzeiro acabou de ganhar e ir pra final Tá da certo, tranquilo. Sul-Americana. Desculpa. Então, eu concordo com Na o Mauri. Eu acho verdade, que assim, a gente estava comentando sobre essa questão de. é, eu estava perguntando quando que o pessoal do plano espiritual fala assim, não, esse sujeito aí tá confiável aí, vai ser um plano de trabalho, Eu acho que tem que ter uma inspiração muito grande, tem que ter uma ligação muito grande com o outro lado. Você vê a Isabel, né? Quando ela desdobra, ela vai lá para o outro lado, encontra ele, vai trabalhar, deixa as crianças. Então, assim, tem que ter uma ligação muito full time, assim, né? Com o lado de lá, né? Tem que estar vivendo Sim. mesmo a realidade espiritual. Eu acho que talvez seja a disciplina e isso e a disposição, ao amor, a vontade de ajudar, que talvez sejam os. Eu Isso, mesmo eu acho que é respondendo. vontade. E a manutenção da oração, eu acho. Desde que eu aprendi que Jesus, quando ele estava calado, ele estava orando, sabe? Ele estava assim, Pai nosso que está no céu, ali caladinho com ele mesmo na mente dele. Se a gente aplica isso, grande parte da nossa disciplina parece que vem, sabe? Nos momentos que eu me sinto mais tentado ou mais tentado no sentido de entrar em desequilíbrio, eu tento fazer isso, em ficar em silêncio, mas em oração mentalmente, sabe? Então talvez isso ajude também na conexão, né? Não sei. observem aqui no final que essa senhora, ela queria acessar a filha dela lá para tentar, durante o sono, e ela não tinha acesso, porque veja qual que era o empecilho aqui, ó. Mente engolfada em negócios e complicações materiais. Eu sei que vocês não têm isso aí, nem eu tenho problema de negócio, nem complicações materiais. Mas esse aqui, ó, não pôde sentir a influenciação. Então, e tem vários fatores que eu acho que o Amorim já tocou aí. E o Diego também, oração constante, o evangelho no lar, a questão de negócios e complicações materiais, isso transtorna a nossa mente e eles não têm acesso à nossa mente para realizar as coisas, né? E isso traz certa, vamos dizer assim, turbilhão mental, turvação mental, que deturpa o ambiente do próprio lar, né? Então é muito difícil. Então, para a gente conseguir ter esse mérito aí, Mauri, que você estava falando, é muito complicado, porque não é só oração, né? Você faz o evangelho numa semana, mas depois
durante a semana você tem complicações, tem que vender carro, tem que não sei o quê, tem que pagar conta, tem que isso e aquilo. Se a gente fica com a mente ligada constantemente nisso, nós vamos estabelecendo um vínculo muito físico, muito material, e vamos esquecendo da questão espiritual, né? Então, para mim, o segredo de tudo isso é um lar humilde. Sinceramente, é um lar humilde, um lar com poucos recursos, sempre o ambiente favorece a você não ficar pensando em muita coisa. Possivelmente. Vamos lá, então. E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou Vicente, interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de nosso lar como este? Ao que me informaram, a regular número deles. Não consegui aqui, mas também, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Neste núcleo, há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Nesse instante, dois camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como, perguntei, retiram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu um deles. Hoje à noite realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também semelhante tarefa? Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia há muitos séculos que a seara é grande, há trabalho para todos, e cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? Não. Muitos como nós fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontrem no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Desculpe-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e consolo. Não, Idelgardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Neste ramo do socorro, os colaboradores são numerosos. A esta altura, um dos irmãos, que me parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se e falou ao nosso benfeitor de maneira especial. Vieira, recomendo a vocês e ao Idelgardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escaninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. Interessante que essa casa tem uma movimentação muito grande, né? E entre uma das atribuições, muitos colaboradores vão nos quarteirões, no centro da cidade, trazer as pessoas que estão abandonadas, estão desesperançadas, sozinhas, querendo alguma ajuda, então eles levam até lá para ouvir. A gente estava falando aqui desse posto de socorro, de intermediário, mas eu acredito que muitos lares que realizam o Evangelho no Lar, eles já se tornam postos de socorro. Talvez, o que eu estava querendo dizer, amor, é que muitos lares que realizam Evangelho no Lar provavelmente se tornam postos de socorro, mas não ao nível deste aqui, né? Porque a gente sabe que todo Evangelho no Lar, eles trazem as pessoas para ouvir, para participar e tudo mais, né? Por isso que o Evangelho no Lar tem que ter cumprir uma rotina muito rigorosa, se for fazer o Evangelho no Lar, na minha opinião. Porque você imagina, você está fazendo o Evangelho no Lar e é interrompido por questões que não têm sentido,
alguém começa a levantar uma questão e provoca uma discussão, diversas pequenas coisas que podem acontecer ali no Evangelho no Lar. Então, eu acho que a partir daí a espiritualidade não traz mais, até que a gente tenha o mérito novamente, aprenda a fazer o Evangelho no Lar. A gente fica aí a gente desce ainda na escala aí, Evangelho no Lar, porque não aprendemos ainda a fazer. Então, em vez de almejar ser um posto de socorro desse nível, nós temos que almejar no início, aprender a fazer o simples Evangelho no Lar uma vez por semana, bem feito, merecedores de socorrer as pessoas ali e trazer. Não sei se vocês concordam, mas esse é um primeiro passo, antes de chegar nesse estágio aí de ser uma casa mais, né, há 20 anos eles trabalham aí. Fala, Moreira. Eu de novo, Paulinho, é, eu estou pensando, eu acho que é bem amplo mesmo, viu? Para ter esse nível de. Ou até um nível menor, não precisa ser um hospital terciário, é só uma atenção básica, assim, né? Já precisa ter uma baita de uma disciplina em todos os âmbitos, Paulinho. Porque você imagina, você faz evangelho, faz oração, mas fica assistindo bobagem, terror, coisa menos útil na televisão. Aí bota no noticiário. Aí, como eles falaram aí que a filha dela não percebia as influências dela e porque estava atordoada com as coisas do dia a dia. Aí você vai e começa a esquentar a cabeça com um problema, sei lá, deu infiltração no cano do banheiro, qualquer coisa assim do tipo, né? Aí vem alguém de fora, um ente familiar e traz uma outra coisa. Então, deve ser realmente muito difícil, né, ter esse nível de equilíbrio. Perfeito. Você lembrou bem. São várias coisas, né, dentro de casa, a televisão, as visitas, né, que a gente faz. Olha, quem que a gente recebe em casa? Será que a gente recebe pessoas, né, será que nós estamos almejando ser um posto de socorro desse nível, né? E a gente faz festas grandiosas em casa, e corre isso, corre bebida, não sei o quê. Então, eu acho que nós podemos começar com um bom evangelho no lar, bem equilibrado, bem constante, com muita responsabilidade, para chegar nesse nível aí. Eu já cheguei a aspirar a ser assim, depois de ver essa coisa maravilhosa, quem que não pensa, né, Mauri, em aspirar a uma situação dessa? É, Mas depois é, pensei melhor, eu falei assim, não, mas nem o evangelho no lar bem feito eu consigo fazer 100% como eu gostaria. Então, eu acho que ainda estamos muito longe disso aí, né? mas você vê a importância, né? Eles estão falando aí, é, como isso, assim, não é um detalhe, né? Isso é uma coisa que você tem que estar atento. Ele fala que, vai falar mais adiante no capítulo, né, da bagunça que fizeram lá os outros e tudo mais, mas ele fala aí que não é todo mundo que está preparado para ir até esse local. Então, assim, o cara está meio moribundo e tem uma abertura, tem uma serenidade, uma disposição em ser ajudado, ele é levado. Senão ele não é levado, né? Então, tem isso também, né? Quem que você vai Sim. trazer, né, para dentro da sua casa enfim. Eu fiquei assim um pouco espantado com esse capítulo, sem querer dar spoiler da coisa, mas você tem que ver, sabe aquela coisa de Jesus, assim, o que queres de mim, sabe? Jesus não saía curando e pregando e dando a solução para o outro, digamos assim, apontando o caminho. Não, o que que você quer? O que que você quer de mim? Ah, não, só queria saber que oração. Ah, tá bom, então são 8h19, tá? E é isso, né? Ah, então tá bom. Boa noite para você. Não, eu queria conversar, falar de evangelho. Ah, então tá. Então, acho que tem esse lado também, né, nesse capítulo. Mas enfim. Verdade. Continuando, então, que não faltarão providências de Jesus para essa gente. Você lembra, então, no parágrafo anterior, ali no finalzinho, o Hildebrando, acho que Hildebrando e o outro, eles iam sair para buscar pessoas, né? E eles são admoestados ali, são convidados a trazer pessoas que não tragam um distúrbio e tudo mais. Não faltarão providências de Jesus para essa gente, em outra parte. Lembre-se disso, não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério
o capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual quando dispõem de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefas para os surdos e cegos voluntários. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Recebemos uma admoestação justa. E porque visse nosso desejo de aprender, prosseguiu. Infelizmente, Delgardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas em meio dos estudos evangélicos tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel, para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa, pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Meu Deus, quanta lição nova! Sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar sem querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos com os recursos que nos sejam próprios, mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Essa página, ela nos traz grandes lições para a vida em geral. Jesus dizia que não atireis, como que é? As pérolas aos porcos, você lembra disso? Eles fizeram exatamente isso, atiraram as pérolas aos porcos. Então é você oferecer grandes oportunidades, que seriam as pérolas, oportunidades muito grandes, aos porcos. Aos porcos aqui no sentido de que eles não estão preparados ainda, né? A frase toda eu não me lembro, mas é não atirei, não jogueis, não sei o que lá, os cães e pérolas aos porcos. A gente vê isso aqui diariamente no centro espírita, de alguma forma, né? Porque, às vezes, muitas vezes, nem todos nós estamos preparados a participar de determinados escalões, vamos dizer assim, do trabalho espiritual. Um trabalho de cura existe anos e anos de preparo, de dedicação, de mérito, né? Ninguém vai agora, de repente, porque eu sou médico, eu vou falar, vamos lá fazer trabalho de cura espiritual. Não. Depende de uma série de preparos, de treinamento e tudo mais. Como os que realizam tratamento espiritual também não vão agora falar, não, agora eu vou fazer tratamento médico, vou fazer sutura, vou fazer isso, fazer aquilo. Da mesma forma, tem todo um preparo. Até um nível mais, vamos dizer assim, menor. Para você fazer o curso de passes, você precisa fazer o curso de introdução à doutrina espírita. Então tem que ter uma progressão nas coisas. Aqui o nosso amigo, ele errou em trazer esses familiares, eles deviam ter preparado eles antes. Olha, meus amigos, vocês querem ir nessa reunião muito bonita, mas vamos fazer um evangelho aqui no lar uma vez por semana, então, aqui na sua casa? Vamos preparar você. Aí prepara lá uns 5, 6 meses, vê a disposição deles, prepara. Aí quando eles estão numa situação melhor, levaria lá na casa dela. Eu acho interessante que isso aqui é uma mensagem para nós, né? O cuidado que nós temos que ter com essas coisas. Fala, Maurício. Paulinho, mensagem para a vida, não é? Mensagem para a Para a vida. vida.
para a vida, porque assim, vou ter um relacionamento, É, tá? Aí vou encontrar a pessoa, amor da minha vida, pronto, casei. Não, peraí. é, Então você vai, você conversa, você conhece, você observa, você vê a intenção do outro, né? Então, assim, procurar emprego. Não, esse é o melhor funcionário. Tudo bem, vai lá, vem aqui, vamos assinar. Tem tanto de experiência, o período probatório das suas atividades, e aí, como é que tá, né? Então, assim, a ponto de que se a gente fizer uma escolha inadequada, isso pode atrapalhar toda a estrutura, toda. Você vê que eles tiveram que, assim, conter a coisa ali, porque ia desandar uma reunião importante, né? Toda uma. É difícil, né? É difícil saber também qual que é esse nível. Fica, assim, para mim fica com um gostinho, um cheirinho de empáfia, assim, né? Eu vou decidir o que o outro faz ou não faz, pode ou não pode, tem ou não tem condições de. Eu acho complicado esse tipo de interpretação, mas assim, ao mesmo tempo, é necessário, né? Você fazer essa ponderação. É necessário você fazer essa percepção, né? Você notar se é o momento, né? Se para não dar pérola aos porcos mesmo, né? Mas é difícil falar desse assunto. Até falar isso eu me sinto preconceituoso, assim, né? Eu nem diria preconceito, isso é até uma expressão do amor, eu diria. Se você chega para uma criança e vai ensinar ela álgebra, ela não vai entender, e aí ela vai se sentir mal, ela vai se sentir uma pessoa que não entende, vai se sentir a pior pessoa do mundo, talvez uma pessoa burra, digamos. E a culpa não é dela, ela não está preparada para aquilo. Assim como tem a expressão de Deus, que é 100% do amor, quando ele não nos permite certos conhecimentos ainda pela raça humana ainda não está preparada a certas coisas. Então, eu acho que isso é até. Eu não diria, eu não usaria preconceito, sabe? Não precisa achar que você está sendo preconceituoso quando você filtra. Isso é simplesmente um filtro. É uma expressão do amor mesmo. Se você, né, já está no nível que você consegue identificar que ali teria que ter um preparo, ou ali teria que realmente. Acho que isso é uma expressão do amor. Eu, pelo menos, todas as vezes que eu notei que os meus mestres, em algum momento, cessaram ou entenderam que ainda não era o momento, e, sei lá, anos depois eu tive acesso àquele conhecimento, eu percebi que, ok, que bom que foi filtrado, porque talvez naquele momento, se eu não tivesse entendido, eu poderia ter ido para baixo. Sabe? Não sei. Me vem agora é fundamental fazer essa. Não sei se preconceito foi uma boa palavra, mas é fundamental fazer essa avaliação. Eu percebi isso em abordar a espiritualidade, Paulinho, na área da saúde, assim. Às vezes o sujeito está numa situação muito difícil, assim, de muito provavelmente o cara vai partir em breve, está em cuidados paliativos às vezes, e o sujeito às vezes não tem a menor condição, essa é a palavra, de falar com profundidade das coisas, sabe? Ele está preocupado com coisas mais rasas, mas ele não consegue abstrair que, por exemplo, ele está morrendo e tem um problema e não chega, ele não vai chegar nesse nível de entendimento, de percepção, assim, sabe? Então, às vezes eu acho que a gente tem que tentar, né, filtrar o que vai ser de interesse de cada um, de crescimento melhor para cada um, enfim. é. Nem todas as pessoas estão preparadas para uma reunião, né? A reunião é sempre complicada, até mesmo o evangelho no lar, às vezes há distúrbios, né? As pessoas saem do tema, fazem, fazem considerações, demoram a falar, uma série de coisas assim, né? Que a gente tem que fazer um ajuste, correto? Eu acho que esse preparo, esse cuidado que eles têm aí é importante. Vamos lá para o próximo. Então, aqui nós terminamos o capítulo
39, então eles estavam fazendo essas considerações, né, sobre a busca lá dos surdos e cegos voluntários, né, e aqui rumo ao campo. Então agora eles começaram a sair para a cidade. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhe confiara Telésforo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentando-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Então, o Aniceto, ele tinha trabalhado, pelo jeito, com outras pessoas durante esse período de repouso noturno. Então, ele pediu para postergar um pouco mais aí o trabalho, o descanso. Aonde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente. E concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Aonde vão? Perguntou um companheiro de vigilância que se fizera nosso amigo. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu: vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou: utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa, com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizera-me grande bem. Melhorara em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior, mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Volitando não observar até então o que eu agora verificava, extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao sol. Agora a visão dilatava-se. Abadia, seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Bom, então, algumas coisas nós temos que considerar aqui. Havia um descompasso, alguns tinham descansado e outros trabalharam à noite, então eles estavam tentando ajustar ali o campo de ação, né, para todo mundo. Chama atenção aqui que o André Luiz, ele está adquirindo cada vez mais personalidade espiritual. Ele está cada vez mais adquirindo, vamos dizer assim, uma espécie de... Ele está crescendo nas suas faculdades sensoriais, de visão, de sentir as pessoas, de pensar melhor, de volitar. O que vocês acham? Isso é porque ele está vendo ali muitos exemplos ali, então ele já está aí a noite toda aí na casa da Dona Isabel, ele viu muita coisa, se empolgou, ele teve sentimentos, vamos dizer assim, nobres, elevados. Isso aí é o que está levando ele a sintonizar para como ele falou aqui, ele falou que as minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Então, não só visual, mas de volitação e tudo mais. Ou será que aquele passe magnético que deram lá em nosso lar tem um tempo, né? Tem um tempo e ele vai se desenvolvendo. Por exemplo, assim, ele dá o passe, você vai ter essas possibilidades, mas isso vai ser um negócio que vai crescer ao longo do tempo, vai desenvolver cada vez mais. A tua visão vai demorar uma semana, 2, 3 dias, ela vai se desenvolvendo e tudo mais. Então, são dúvidas que coisas que eu pensei aqui, não sei. O que vocês acham? Bom, boa noite.
Pergunta de prova, né? É. Eu vejo assim, né? Conforme a gente vai exercitando as coisas, né, espirituais também, essa nossa visão, ela vai ampliando de acordo conforme nós vamos amadurecendo essas questões, né? Acho que tudo na vida, dependendo do uso, né? Tudo que você vai usando vai se abrindo, né? Usando conscientemente, isso vai abrindo na gente. É a mesma coisa. Não existe coisas que vai deixando de existir porque não são usadas, né? Então, eu acho que na espiritualidade também é a mesma coisa. E conforme você vai dando testemunho também do seu servir, né? Então, com a medida do tempo, eles vão ampliando também isso em você, né? Porque é como se eles fossem tendo segurança de que você realmente está ali a serviço, né? Então, essa ferramenta que é dada com essa questão desse manuseio e também da forma que vai manuseando, isso vai ampliando, vai se abrindo até pelo fato do merecimento, né? Dele estar a serviço realmente. Perfeito. Será que o Aniceto está influenciando eles melhorarem também, né? Pode ser também, né? A presença, né? A gente, quando você caminha ao lado de alguém que tem mais, vamos dizer assim, capacidades, habilidades, você se aperfeiçoou também, né? O exemplo. Então, você vai obtendo... Outro fator é a confiança, né? À medida que... Isso aí já foi dito, que a confiança, a vontade do espírito em volitar, em enxergar melhor, como diz o André Luiz, é um dínamo, né? Um dínamo é o que faz funcionar a máquina das coisas. E Yogananda diz, né, que para que a gente ande com quem está acima de nós, por conta disso, ele não fala que é para abandonar os outros, mas ele fala para a gente procurar viver com pessoas, né, que vai fazer com que a gente vá para frente, que a gente aprenda, né, com essas pessoas. Então, se ele está ali com o Aniceto ele está, né, num grau acima deles, então ele também está só dessa troca, né, energética ali entre as pessoas, de estar convivendo, porque a gente vai ficando, por exemplo, é um exemplo que a gente vai ficando muito parecido com aquelas pessoas que a gente convive muito com elas. Por conta disso, né? Parece que há uma troca energética ali, e você vai agregando também aquilo que o outro já despertou. Então, isso é muito importante. Por que os mestres tinham os discípulos? Não era o mestre, não fazia, não era ele que fazia, mas daqueles discípulos estar ali aprendendo, ele ia falando, os discípulos ia exercitando, e eles iam ampliando essa consciência. É a mesma coisa ali, é como se fosse um mestre, né, e o discípulo, eles eram discípulos que estavam aprendendo e ampliando com esse convívio, com essa troca, né, com o Aniceto também. Ou será que foi o alimento que deram para eles? Porque ele falou que foi um alimento especial que não tinha comparação aqui na Terra. Fala, Diego. Não, é só que sempre no vôlei eu sempre escolhi jogar com pessoas que jogavam melhor que eu, justamente para aprender, sabe? Então, acho que tem muito disso, sim. O exemplo, óbvio que, né, se Deus colocar a gente em quadra com pessoas que jogam pior e a gente tiver que ser o exemplo, a gente vai ser com certeza. Mas, e o Oscar Schmidt, que é tipo um dos maiores jogadores de basquete do mundo e que é brasileiro, ele falava muito do treino também. Ele treinava pelo menos umas 1.000 cestas, gente, 1.000 cestas por dia. O basicão, que a gente já falou sobre o Evangelho no Lar, né, de fazer o basicão. Então, se a gente treina o basicão e se a gente se exemplifica, talvez em grandes, aí talvez desenvolve mesmo, né? Perfeito. Ele termina dizendo que a visão dele estava se dilatando, então tudo estava melhorando do ponto de vista sensitivo, assim, né, motor. Fala, XY, fala. Fala, Paulinho. Então, Paulinho, voltando àquele termo do slide anterior, que ele fala cegos e surdos voluntários, que eu achei genial esse neologismo aí, né? Essa expressão que ele cunhou aí, nunca tinha ouvido falar.
Também acho que pelo empenho do André, no outro ponto, quando você se empenha, você se esforça, né? Como já foi dito aqui, você acaba desenvolvendo. Tem o sujeito que é cego, e surdo, voluntário, não quer saber de nada, não quer aprender nada, e tem o André, na outra ponta, que está disposto aí, está trabalhando, está melhorando. Então, ele amplia, acho que por tudo que você falou também, né? Pela indução. Deve ser um baita de indução, né? Eu tinha pessoas encarnadas aqui que eu conhecia, que chegavam ao meu lado, né? Tinha uma senhora médium lá no centro, eu começava a chorar, feito um bezerro, incontrolavelmente, assim, sabe? E então essa indução deve ser muito grande, né? Você está vivendo, mas lembrar que a volitação não é uma questão de evolução moral, né? A volitação está relacionada, como você falou, com a vontade. Tanto é que tem descrição de entidades que não têm evolução moral, mas que têm capacidade de volitação também, né? Exatamente. A Gente, vontade, é, pode falar. o que que é a volitação? Desculpa fazer uma pergunta bem iniciante, É, mas... é tipo levitar, sair andando assim sobre o Ok. chão, é tipo Planar, voar. planar. É planar, perfeito. Não, Essa é a melhor boa, palavra. de bola, obrigado. Tá vendo? É bom estar com quem é, com quem sabe mais que a gente. Obrigado. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo as águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava o nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo aos princípios das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombras. Indicavam certos edifícios e certas regiões da cidade. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídas por elas mesmas. Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, orar e vigiar do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como um núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? O mentor, generoso, sorriu singularmente e acrescentou: como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente, no capítulo das moléstias, a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas e recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo da carne. Semelhante tarefa dignifica a missão de consolo, de instrução e de alívio, mas no que concerne à cura real,
somos forçados a reconhecer que esta cura real pertence exclusivamente ao homem espírito. Bacana essa página, né? Muito interessante o começo lá em cima, né? Então, eles começam a volitar o Rio de Janeiro ali, tem o oceano, a região ali da como se diz, do continente ali, e ele começou a ter, como a sua visão já estava mais profunda, ele começa a ver embaixo do mar, inclusive, né? Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo as águas turvas. Só que esse mar aqui é um mar de oxigênio, né? Vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Então, aqui ele faz quase que uma metáfora, né? Ou seja, pelo que eu entendi aqui, as pessoas na cidade, elas estavam como se fosse no mar do oxigênio, ou seja, no nosso ar, no ambiente mesmo, e essas escafandros muito densos eram a própria energia escura, essa energia cinza que cercavam eles como se fosse escafandro, no fundo lodoso desse oceano de oxigênio. E essas manchas escuras da via pública, também ele cita com grupos compactos de bactérias, de larvas mentais, que são produzidas pela nossa mente. Quanto à pergunta dele se essas larvas mentais têm vida própria, o próprio André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos que a mente, o fluido mental, é fluido vivo. Então, se é fluido vivo, ele tem vida mesmo. Ele se move, ele tem... imagino que se nós pensamos em determinadas situações, o pensamento cria como se fossem informações que têm vida própria mesmo. E interessante também, ele faz aqui no final uma observação sobre a invasão dos corpos espirituais por essas nuvens de lauras mentais. Isso a gente já sabe, né, que é produzido para a nossa própria mente enferma. Então, em várias circunstâncias, elas podem invadir o corpo perispiritual, o corpo duplo etérico, produzindo as doenças que ele chama, que só podem ser tratadas exclusivamente pelo homem espírito, né? Fala, Maurício. Paulinho, achei incrível essa imagem. Eu fiquei imaginando a gente nadando aqui num rio contaminado, um rio poluído, quando eu li isso. Falei, Jesus. E essa ideoplastia que você falou bem, né, da evolução, ele tem bastante. Eu adoro quando ele fala de bactérias e vírus e coloca, né, que essas nuvens, que ele está falando de energia aí, né? E eu sempre faço a comparação quando eu vejo isso, porque assim, para mim, o vírus é uma coisa com a massa tão insignificante, mas tão insignificante, e aí eu vejo essas nuvens aí de micro-organismos, para mim faz todo sentido isso. Porque um pega uma doença, uma gripe, uma coisa, e o outro não pega, né? É por vibração, é por sintonia, né? Você vai sintonizar isso ou não, você vai baixar a guarda do seu sistema imunológico. Isso é tudo que a gente acredita em essência, né, Paulinho, em termos de saúde. Quando ele fala do homem espírito, né, dessa questão da cura estar num outro nível, isso é incrível também, né? Isso é. O pessoal brinca, né? Faz uma cirurgia, mais uma vida salva. Eu falei, amigo, a gente costura, né? Salvar é outro departamento, é outro nível, né? É só costurar e cuidar da carcaça. É outra coisa. Importante também, né? Mas em termos de cura, isso é um processo intrínseco da alma do sujeito, é um alto processo de cura, você pode ajudar, mas é, é individual, né? Então, muito legal isso aí. Isso aí tem tudo a ver com o que eu acredito. É. Lá no livro Missionários da Luz, nós vamos estudar ano que vem, mas vocês já devem ter lido também, mas ele fala que essas larvas mentais,
elas buscam preferencialmente o que o André chama de corpo físico-psicossomático, que é o corpo duplo etérico, né, o corpo vital. Aquelas imagens que ele fala lá, das larvas mentais corroendo o fígado do indivíduo, ele estava correndo a imagem holográfica ali do duplo etérico do indivíduo, que é a energia vital, basicamente, né, que é ectoplasma também, né? E é uma energia que os próprios vampiros, o vampirismo, porque o que essas larvas mentais fazem, sob um ponto de vista, é como se fosse um vampirismo, elas se alimentam dessa energia vital das pessoas, né? Então, quando há um empobrecimento, uma piora da qualidade da energia vital num determinado órgão, ela piora a qualidade, ou ela desaparece, ou ela fica mais escassa, ela diminui a energia vital, é o momento em que essas larvas mentais elas podem se proliferar mais. Então, porque se for, no caso das doenças infecciosas, a qualidade da energia vital ruim, e como é que a gente sabe onde é que vai parar a energia vital de má qualidade? Justamente por causa da altura do chakra. Se você tem atitudes, se você utiliza, por exemplo, vou dar o exemplo da voz, se você utiliza a tua voz, a tua comunicação para produzir determinados efeitos negativos nas pessoas, nas palestras, na mídia, etc., é possível que você produza, através do chakra laríngeo, você bloqueie ele, você produz efeitos da energia vital local, e você vai ter infecções de garganta com facilidade, você vai ter uma série de problemas localizados. Então, está tudo muito ligado aos chakras, né, a localização dessas doenças. Porque o chakra, ele capta a energia cósmico universal, que os hindus chamam de prana, né, que a cultura oriental chama de prana, e depois vai ser transformado em energia vital. Agora, que interessante, que essas larvas elas vão se alimentar basicamente dessa energia do ectoplasma das pessoas. Alguém quer completar mais alguma coisa aqui? Então, vamos lá. Só temos mais uma página aqui. Bom, então vou fazer um resuminho aqui desse capítulo. A Badia chegou um pouquinho mais atrasada aí. Então, esse capítulo 40, eles vão para o campo. Começa com eles percebendo que como chama, Aniceto, que eles trabalharam, né, muito à noite, e o André Luiz e o Vicente descansaram. Então, o Aniceto fala para eles darem uma postergada no trabalho deles, que seria mais profundo aí, e foram propôs para eles irem até esse campo aí. Eles fazem algumas considerações sobre aqui no final nós já vimos, né, sobre o André Luiz percebe que está se dilatando a sua capacidade volitiva, de visão. Aí esse capítulo nós já vimos, né, a questão das larvas mentais, das energias, e no finalmente aqui ele exclama, porque ele vê aqui essa situação delicada e dolorosa aqui, de ver o mundo tão negro assim, dessa forma, né, ele fala assim: Deus meu, exclamou Vicente espantado, que perigos está submetido ao homem comum. Por isso, tornou Aniceto cuidadoso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. Por essa mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo esta campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte. É a semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena de si mesmo. Compreendendo que precisaria completar os esclarecimentos, clamou depois de pausa muito longa, mais longa. Todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio, neste mistério, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante.
E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização, e todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo os homens e máquinas nas vias públicas, assombrava. Sequioso de ensinamentos, tornei ao assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo da extensão a minha pergunta natural, cortou-me a frase exclamando: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casado ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na crosta terrestre, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheias de princípios curativos e transformadores. E, abanando significativamente a cabeça, concluiu: nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores em número bastante para a batalha sem tréguas em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Essa parte final é muito interessante também, porque ele faz considerações sobre a fé, por exemplo, né? Ele acha que a fé é um caminho para a transformação, para a mudança. Como diz Emmanuel, a fé... Emmanuel tem uma definição de fé muito bonita, né? A fé é a certeza instintiva em Deus. E, como ele fala, acho só curioso ele ligar a fé à religião, ele chama de fé religiosa, porque pode ter uma certeza instintiva, nós podemos ter uma certeza instintiva na origem e na criação divina sem uma religião, exatamente, né? Mas eu entendo o sentido que ele quis dar aqui. Seria uma fé espiritual. Um outro ponto é que ele acha que as ciências e a filosofia são um caminho também para chegar até a fé. Aí eu acho que o nosso mundo falhou, né? Porque as ciências e as filosofias, eles preparam o campo para se chegar à fé. Eu digo isso porque, por exemplo, a Grécia, a Grécia especificamente, ela teve um apogeu lá de ciência e filosofia entre os pré-socráticos, depois em Sócrates, Platão. Mas o que é a Grécia hoje? Essa filosofia, a ciência lá, não preparou o campo especificamente para aquele país, porém preparou o campo para um sentido mais amplo, né? Tanto é que no Evangelho, o Allan Kardec faz um tributo a Platão, a Sócrates, porque eles vieram preparar o nosso mundo para a chegada de Jesus. Então, a filosofia e as ciências daquela época, Ptolomeu e tantos outros cientistas daquela época, né, Aristóteles, eles prepararam, então, nesse sentido está muito sério, eles prepararam a vinda de Jesus, prepararam os homens para a filosofia, para a ciência, para entender a ciência mais profunda, que é a ciência do amor, né? E aqui no final, isso aqui é óbvio, nós sabemos das plantas, dos raios solares, traz muita energia curativa e também faz uma espécie de uma asepsia aqui diária da Terra, né? Eu imagino assim, que quando a Terra passa por períodos de escuridão, vocês lembram daquele período, né? Diz que a Terra ficou por vários centenas de anos numa escuridão muito grande, quando teve aquele choque de meteoritos na Terra que dizimou os dinossauros e tudo mais. Então, eu acredito que nós devemos ter ficado numa situação, os animais devem ter ficado numa situação muito precária de energia vital naquela época, né? E hoje mesmo, quando a gente vê esse céu de Campo Grande escuro pela fumaça, aí muitos dias, não tem sol, não tem chuva, as plantas ficam, possivelmente, elas ficam muito secas e muito decaídas. Vocês percebem esse período, né? As folhas todas caem, elas ficam, deve diminuir muito a energia vital delas também, né? Então, eu acredito que nesses períodos, e isso que ele está falando, dessa limpeza, desse período, deve ficar meio ruim. O que vocês acham? A coisa deve ficar deve favorecer a proliferação
deve favorecer a proliferação dessas flora microbianas e tudo mais. Só que daí ele fala da questão do sol também, né? Sim, Quer dizer, a partir do momento que essas plantas elas estão em decadência, guardando a seiva dentro delas, na verdade, recolhendo, né? Elas recolhem a seiva dentro delas, elas não estão expelindo, talvez, essa cura, mas aí o sol deve compensar, porque daí ele fala dessa questão do sol, mais o magnetismo, ele fala sobre a terra, né? Que a terra também é curadora, tanto que a gente mas não vê... tinha sol, Badia. Oi? Esse dia que eu falei, esse dia que não tinha sol, eu falei que não tinha sol, que ficou escuro por causa das Ah, fumaças. entendi. Mas se bem que... tá certo, o sol. Mas aí ele fala da própria cura da própria terra, né? Que a própria terra também ela tem essa questão, tanto que a gente vê a questão da argila, né? E essa seiva, ela está guardada, na verdade, dentro das plantas. Com certeza diminui bastante, né? Porque o sol que vai compensar, né? É que eu já fui para outra suposição, eu já fiquei imaginando no tempo da seca, quando as plantas elas entram em decadência, que caem as folhas, né? Já não pensei nessa questão da escuridão que você falou, mas eu pensei nesse período de seca que a gente passa, onde as folhas caem, né? As plantas elas se recolhem um pouco. Nesse sentido, aí compensa a energia do sol, provavelmente, né? Mas esses dias nós passamos aí, vocês lembram, né? Passamos quase uns 15 dias com essa fumaça grande, ela chegava assim, a hora desesperador para mim, eu passei mal, sinceramente. Você não poder, vários dias sem sol, ficava aquele nublado, né? Eu não sabia se era neblina aquilo, se era sol, às vezes tinha que olhar na internet. Então aí a gente estava passando um período seco, sem pouco sol, pouca luz. E eu sei de pessoas, os pediatras, pessoas falando que aumentou muito o número de doenças. Aumentou muito o número de doenças. Os postos estavam cheios e tudo mais. Então, essa proliferação de flora microbiana, eu não sei. Acontece aqui, porque o pulmão fica mais frágil, você fica inalando uma alta concentração de ozônio, de fumaça, de partículas. Então, enfraquece o pulmão aqui no nosso espaço físico, e lá do outro lado também. Maurício, você levantou a mão aí, desculpe. Mas é algo simples, era sobre o sol também, a importância dele, né, na criação da vida. Sem o sol não haveria isso, né? As plantas começam a cadeia alimentar e tudo mais, então não teria como, aquecimento e tudo mais. E essa questão energética é muito forte, dizer que a gente sucumbiria, não ia ter um vivo aqui se não tivesse essa e eu não sei se vocês percebem isso. Às vezes eu percebo, não sei se é porque eu estou de férias, às vezes, mas por aí eu paro no lugar falando, eu vou tomar sol. E aí você pega e deita lá uns instantes, senta uns instantes no sol. Cara, isso dá uma recarga em você, parece ser um painel solar, assim, sabe? Eu, pelo menos, eu me sinto assim, muito feliz até, sabe? É muito curioso isso. Eu fico revigorado mesmo, sabe? Isso para mim, o sol, ele é muito importante. Sim, eu acho que tem muito a ver com o que o Paulo falou também, principalmente, né, da época dos meteoros e tudo mais, que aí a atmosfera ficou bem carregada de poluentes, digamos, e aí por isso teve, né, dizimou dinossauros e tudo mais. Eu acho que isso liga muito na fé, sabe? No sentido de até linkando com as plantas, principalmente a gente que tá, eu também tô no Cerrado Mineiro, vocês aí em Campo Grande agora neste momento, né, e também é Cerrado, e as plantas do Cerrado têm muito disso, de se resguardarem durante o período de seca, mas elas se resguardam, mas dentro delas está a luz, como a Badia falou. E eu acho que para esse momento em que a gente com certeza vai passar por vários momentos de escuridão e tal, que a gente saiba emanar a luz, sabe? Que a luz, sim, o sol é essencial sem ele, mas ele nos forneceu a luz por um momento a qual a gente armazenou conosco na fé, na oração, no trabalho, na constância, e no período de escuridão que a gente fortaleça a nossa fé para que a gente emane a luz naquele momento, porque talvez no planeta aquele momento vai ter que vir da gente, sabe? Como se fosse, não falando que a gente é um sol, mas entendendo que talvez de pouquinho em pouquinho os 8 bilhões atualmente de seres humanos se estivessem todos emanando ali através da oração, não sei, sabe? Só
já finalzinho da reunião mesmo, só para pensar assim Mas um pouco olha, acho, talvez, nós sabe? somos um sol, sim, viu, Diego? Tem um bioquímico inglês chamado Nick Lane. Ele fez um cálculo surpreendente, que 1 grama do nosso tecido corporal emite tanta luz como 1 grama do sol. Aí, ó, somos átomos cheios de energia também, então emanemos. Um grama do teu corpo, Olha, pega um pedacinho, 1 grama, emite eu tanta penso luz quanto tudo 1 grama do isso. sol. Só que o que acontece? O nosso tecido, ele absorve toda essa luz. Os fótons, eles são totalmente absorvidos pelos cromóforos, né? Então, é muita energia. Nós somos um sol mesmo. Inclusive, o Frutuoso fala que ele pediu para fazer o cálculo lá, né? O físico fazer o cálculo da questão por conta dos átomos, ele falou que a gente é como se fosse um Itaipu. Então, nós somos também a expressão de Deus, né? Quando nós emitimos pensamentos bons e sentimentos bons, Deus, ele manda a luz através de nós, né? Através dos seres humanos. Agora, por isso que é importante essa questão da nossa vibração, né, de manter a nossa vibração, porque essa vibração que a gente consegue manter é onde a espiritualidade consegue também, é como se fosse uma janelinha, onde eles conseguem adentrar também para enviar essa energia, né? E quando a gente abaixa a vibração, aí a gente também está jogando no time, no outro time, no time contrário. Verdade. Então, é impressionante a quantidade de matéria mental, né? Lixo mental, né? Que cobre o nosso planeta. É uma coisa triste. Uma coisa que eu sempre tive dúvida é assim, será que os nossos pensamentos conseguem atravessar essa barreira, né? É uma coisa assim impressionante. Bom, pessoal, esse é o fim do capítulo. Semana que vem, Badia, se quiser encerrar a gravação. Semana que vem